Olá, caros alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma semana da nossa disciplina Interação Humano-Computador, IHC. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso, nossa quinta semana, onde nós vamos tratar sobre o projeto de interface, nesse período do dia 6 ao dia 13 de dezembro. Então, o projeto de interface, vamos resgatar alguns conceitos de interface e algumas características também, algumas funcionalidades dela. A interface do usuário de um programa de computador é a parte que exibe ao usuário habitualmente utilizando janelas, menus, ícones e etc. E outros componentes. Ou seja, é o que o programa faz, como o usuário pode utilizá-lo, quais informações podem ser solicitadas, como devem ser fornecidos os dados que o programa necessita, aceita entradas fornecidas pelo usuário, analisar e estabelecer diálogos, exibindo objetos da aplicação ao usuário. Ou seja, a interface ela é a ponte de comunicação entre o usuário e o software, no caso a máquina. Mas aí a gente tem um contato nesse ambiente virtual através da interface. Então é ela que vai fazer o intermédio aí da comunicação entre esses dois atores. E ela tem toda a sua importância, principalmente porque ela vai nos trazer também uma questão de melhor usabilidade, como nós vimos na semana passada. A interface amigável ela vai trazer um certo conforto, um certo desempenho para o usuário, em termos de aprendizado, de desenvolvimento de suas atividades. Bom, poderíamos também definir desta forma. É um sistema de comunicação que possui dois componentes. Um componente físico, composto pelo hardware, e software. O usuário percebe e manipula, e o outro conceitual, onde ele interpreta e processa e raciocina. Então a gente percebe claramente que a interface ela está fazendo esse elo de comunicação entre o hardware e o software. Mas não somente através do hardware e do software, mas principalmente com o usuário. O usuário que vai estar manipulando, vai estar percebendo todas as informações repassadas, e que também possam ser repassadas através do usuário para o computador. Mas isso é a porta de entrada. Esse modelo conceitual aí é justamente a interface virtual aí do software. Visão geral, por que estudar interface? Porque é necessário estabelecer um bom nível de conversação entre o usuário e o sistema computacional. Ou seja, a gente vê aí, de um lado, o sistema computacional e o usuário buscando um certo conforto, ou seja, a confiabilidade. Através dessa interface, que o usuário tem contato a todos os recursos da máquina. E essa máquina ela tem que dar uma resposta à altura, um certo desempenho. Ou seja, o custo do trabalho aí deve ser reduzido ao máximo para que o usuário atinja seus objetivos. Por que estudar interface? Continuando, nós temos aí uma outra justificativa, segundo, a qualidade da interface determina se os usuários aceitam ou recusam o sistema. Ou seja, o interesse comercial, é o sucesso ou fracasso de mercado. Então, é um fator determinante, sem sombra de dúvida, na área da engenharia de software, a preocupação da melhoramento cada vez mais na interface, a forma como o usuário vai ter contato com o software, a forma como ele se apresenta. Então, muitas das vezes o software ele talvez nem seja tão bom assim, mas a interface ela traz uma certa facilidade, chama a atenção do usuário, e isso por si só já é um grande diferencial. Terceiro, custos de hardware e software barateados permitem que se gaste maior capacidade computacional em troca de conforto para o usuário. É justamente isso daí. Cada vez mais os recursos computacionais eles estão barateando. Existe aí uma grande vantagem nesse mercado tecnológico. Então, deve ser centrado esforços para que cada vez mais esses produtos de software eles tragam uma forma de apresentação muito mais fácil de ser utilizada, ou seja, cada vez mais melhor é a usabilidade aí por parte do usuário. Quarta justificativa aí, nós teremos a qualidade da interface é crítica em certas atividades, como tráfego aéreo ou usinas nucleares. Então, sem sombra de dúvidas, a interface ela vai trazer uma certa facilidade, principalmente quando se trabalha com um grande volume de informações. Nós temos aí uma tela e ela vai trazer para o usuário várias informações, vários parâmetros, variantes,
e que essa organização, essa forma de diagramação, né, cada vez mais busca-se uma facilidade por parte do usuário poder localizar essas informações. Okay? Sistemas geográficos são outras situações, né? Cada vez mais nós temos informações concentradas em uma mesma tela, em um mesmo ambiente de interação, e que deve ser prezado cada vez mais essa organização, essa forma de apresentação. Bom, histórico aí das interfaces, os primeiros programas eram BAT, né? Ou seja, sem interface, eram programas que rodavam com pouquíssima interação, comunicação entre o humano e o computador. O passado, né? Interface do tipo textual, e aí já foi uma evolução para a época, né? A interação através de comandos, linhas e telas de caracteres. Nós temos aí no presente interfaces gráficas, né? Novos dispositivos são envolvidos dia a dia, né? Auxílio de som, ou seja, a comunicação também se dá através do som e até mesmo através da visão humana, né? De movimentos humanos. Então, as interfaces elas têm avançado de tal forma que busque também atender a pessoas que tenham certas necessidades, né, especiais físicas. Okay? No futuro, ambientes virtuais, é isso que se busca, né? O uso da palavra, dos gestos, imagens animadas. Mas claro que nós já estamos vivenciando esse futuro. A questão é muito mais em termos de investimentos e barateamento para que essas tecnologias sejam cada vez mais difundidas, né? Uma larga escala, aí, digamos assim. Bom, uma representação visual das interfaces, nós podemos colocar aqui: simplifica a comunicação da ideia movida. O cérebro humano processa grande quantidade de informações em curto espaço de tempo. Além disso, tem capacidade reduzida de receber e transmitir informações. Ou seja, é claro que a máquina ela foi construída justamente para agilizar a questão da manipulação de informações. Grande volume de informações e, claro, também aumentando a velocidade nessa manipulação. Então, o cérebro humano muitas vezes não consegue acompanhar esse raciocínio do computador. Então, existe uma comunicação, uma interação entre esses dois atores e que deve ser buscado aí, né, que o ser humano ele tenha um certo entendimento, né, de tudo que está sendo mostrado para ele através de uma interface. Visão. Capacidade humana mais desenvolvida, capaz de receber e transmitir grande volume de informações, de reconhecer formas e associar características a elas. Então, o cérebro, em relação à visão, tem aí um descompasso. A nossa visão ela é muito mais um pouco acelerada, em termos de perceber diferenças, né? E aí que leva um certo tempo para que seja processado essas informações captadas através da nossa visão. Criação da interface. Ela é difícil de ser criada, sem sombra de dúvidas. Não pense que é fácil, principalmente quando a gente está falando de qualidade, desempenho. Não há técnicas ou regras que garantam o sucesso e a facilidade de uso padrão, né? Ou seja, é muito mais uma questão de, claro, existe recomendações que devem ser seguidas, porque já mostraram um certo êxito no seu desenvolvimento, mas é muito mais a questão digamos assim, de facilidade do programador, do designer, né, que está construindo, a habilidade que ele tem, né, toda a bagagem que ele já traz, né? E então é muito mais voltada, né, para as questões de desempenho mesmo do programador, né, do ser humano que está desenvolvendo. Difícil de ser escrita, muitos dispositivos diferentes, né? Existe uma variação muito grande aí. Funcionamento assíncrono dos dispositivos, muitas das vezes essas interfaces elas não trabalham de forma síncrona, né? Desempenho rigoroso, que força o software a garantir que entre a solicitação do usuário e a resposta do computador não haja gaps, né? Tempo de resposta. Então, esse desempenho deve ser altamente desejável para que haja o mínimo de tempo de resposta possível, espaço de tempo mais curto. Criação da interface, o que é que ela pode englobar aí? A gente pode colocar e esconder o sistema operacional, a toda a sua complexidade, a manipulação de dispositivos de entrada e saída, né?
Então, ela vai estar encapsulando todas essas questões aí. A gente está usando muitas vezes um dispositivo de entrada sem saber, né, como está sendo utilizado e quando está sendo utilizado. O sistema de comunicação, né, de comunicações aí, através de placas de comunicações, né, quer seja com fio, sem fio, separar as várias aplicações tratadas simultaneamente. Então, é uma forma também de se organizar aí todo esse ambiente, né, para que a gente tenha um ambiente multiprogramável, multitarefa aí, diversas tarefas e cada uma interagindo de uma forma diferente, né, com o usuário. Padronizar as formas de interação do usuário com o sistema. Então, busca-se, claro, na criação de interface essa questão da padronização, né, para que se torne mais fácil para o usuário assimilar todas as formas de comunicação com o computador disponíveis. Ferramentas auxiliam o projeto, né, o desenho da interface. Essas ferramentas são indispensáveis para o projeto de interface. Permite a geração automática do software da interface, grande e complexo e difícil de testar, né? Até porque, né, nós temos aí em sistemas aí várias telas, várias formas de comunicação com o usuário, né? E cada vez mais essas ferramentas agilizam esse processo de desenvolvimento de software. As interfaces exigem constantemente extensões, né, requisitos de modificações. É claro, a todo momento a gente pode estar fazendo adaptações, né, para tipo de situações, como também mudança de legislação, de órgãos estatais ou privados, né, que a gente possa estar modificando e adaptando esse tipo de situações de comunicação. Há inúmeras categorias de usuários, então a gente tem que levar em consideração também, né, que existe o aprendiz, ele é muito mais voltado para usar programas, né, interfaces que usam menus. O intermediário, que é aquele que já tem um certo conhecimento, né, tanto básico como um pouco avançado. Os especialistas, que são muito mais voltados para comandos, né, como é o caso de programadores, analistas, né, analistas de suporte, desenvolvimento. Então, tem um nível de conhecimento muito mais aprofundado da máquina e, claro, que possam estar interagindo de uma forma mais complexa com esse computador. Bom, essas ferramentas também, claro, aumentam a produtividade, né, na produção, no projeto de interface, implementa a consistência, claro, facilita a prototipação e o desenvolvimento interativo. Então nós vamos ver logo na sequência a questão da prototipação como é de fundamental importância no processo de desenvolvimento de interface. E incorporação do usuário, né, não programador. Então ela traz também aí uma possibilidade dos usuários estarem também dando suas opiniões, né, suas sugestões para que possa ser implementada uma interface que esteja de acordo com as expectativas, né, do usuário. Estilos de interação. Então, termo genérico que inclui todas as formas como usuários se comunicam ou interagem com sistemas computacionais. Então, a gente poderia classificar entre duas, né, as gráficas e não gráficas. Nós teremos essa primeira aí, essa WYSIWYG, né? Ela tem aí todas as características, como nós vamos detalhar mais adiante. Além dela, temos a manipulação direta, também vamos estar tratando, e o IMP, né? Não as gráficas, nós teremos o modelo de automação de escritório, né, os menus, linguagens de comandos, linguagens naturais, preenchimento de formulários, né? Então vamos estar detalhando cada um desses estilos aí de interação. Primeira, nós teremos o estilo WYSIWYG, ou seja, é um termo em inglês que vai dizer o que você vê é o que você vai começar, né? A imagem de manipulação da interface é a mesma que a aplicação cria. Exemplos, editores de texto do tipo Word, da Microsoft. Aqui ele diz aqui você tem negrito, sublinhado e tal, são aqueles botões que aparecem, né, naquela tela, e que é exatamente quando você clica lá o que vai acontecer. O que vai estar modificando lá aquele botão, está deixando ativo. Então, é um estilo, né, de interação aí que, de certa forma, agiliza o trabalho do usuário. Também tem suas vantagens e desvantagens, de acordo com os tipos de situações. Então, ela difere da impressão no estilo, né, no WYSIWYG. Existem aplicações que não conseguem ser implementadas nesse estilo restrito. Claro que vai variar de situações para situações. Esse tipo de software, né, que é voltado para escritório, para o trabalho, né, edição de textos,
Muitas das vezes essas funcionalidades que estejam ali ao seu alcance, através de um botão que você ativa, deve ser interessante, né? Mas outras aplicações, principalmente comerciais, talvez nem sempre seja legal utilizar esse estilo, né, de interação. Nós temos a manipulação direta, são aquelas que permitem ao usuário agir diretamente sobre objetos da aplicação, ou seja, o usuário interage com ícones utilizando o mouse ou outro dispositivo equivalente através da ação do tipo clicar, arrastar, né, ou drag and drop, né? Então, exemplos de aplicativos que utilizam esse estilo, nós temos o Windows Explorer, né, mover arquivo, diretório, jogos, né? Então, é uma forma de manipulação direta aí, que você está utilizando um objeto como realmente fosse um objeto físico que você possa estar removendo de um local para o outro, né? E é uma forma também de interação que deve ser levada em consideração. O INC, esse último estilo gráfico, nós teremos aí exemplos como Windows, ícones, menus, né, ou pointers, ou seja, permite a interação através de componentes de interação visuais denominados widgets, né? Então, permite a implementação de vários estilos, pode ser considerado um estilo, uma framework de interface apoiado pela tecnologia de interface gráficas, né, as GUI. Então, é um estilo hoje bastante difundido, bastante utilizado, né? Nós teremos aí os não gráficos, né, os estilos menus. É um conjunto de opções apresentadas na tela, no qual a seleção uma ou mais opções resulta em uma mudança no estado da interface. Categorização hierárquica das opções, né? O menu hierárquico pode ocorrer nas formas como o pull-down, o pop-down, né? Então, o pull-down aí nós teremos surge ao se clicar em um título e desaparece quando selecionada uma das opções, né? O pop-up que nós teremos aparece ao se clicar em uma determinada área da tela e pode permanecer visível até que o usuário selecione um dos seus itens ou decida fechado. Ou seja, esses estilos de menus eles estão difundidos entre as diversas interfaces, as diversas formas de interação, né, que nós utilizamos atualmente. Teremos aqui os tipos de logos de comando. Ou seja, as interfaces baseadas nesse estilo proporcionam ao usuário a possibilidade de enviar instruções diretamente ao sistema através de comandos específicos, né, de acordo aí com a definição de princípio. Então, a vantagem que nós teremos são poderosas por oferecerem acesso direto à funcionalidade do sistema, né, maior iniciativa do usuário, desvantagem, maior dificuldade dos iniciantes em aprender e utilizar os sistemas. Ou seja, é só um sistema baseado em comandos, né, interpretação de comandos aí, que são utilizados principalmente em questão de configuração de serviços, né, de redes, tá? Um estilo de linguagem natural, também um não gráfico aí, bastante atrativo para usuários com pouco ou nenhum conhecimento em computação. Não se aplica a todos os tipos de sistemas, né? Devemos saber, ter consciência disso. Sistemas de consultas a informações, bastante utilizados, né? Os helpdesk, que a gente também pode estar fazendo uso aí. Sistemas que dão apoio de administração, né, acompanhamento de clientes, né, sistemas baseados em conhecimentos, são sistemas também que utilizam a questão da linguagem natural. Para a interação do usuário com aplicações em linguagem natural podem ser utilizados a interface textual, o usuário digita a frase, né, e aí ele te dá uma resposta. Interface orientada por menus, ou seja, o usuário seleciona cada palavra ou expressão até compor a frase desejada. Então são formas aí de você estar interagindo com essa máquina aí, utilizando linguagens naturais. Estilo formulários, utilizados principalmente para a entrada de dados em sistemas de informação. Útil principalmente quando os mesmos tipos de dados devem ser digitados repetidamente, como em cadastro, controle de vendas e estoque, né, e assim por diante. Fáceis de aprender, sem sombra de dúvida, populares em aplicações de internet. Ou seja, são formulários que captam informações, né, que utilizam por trás ali um banco de dados, que armazenam, que manipulam essas informações. Então, são típicos dos sistemas de informação. Bom, questão da prototipação, nós vamos dar continuidade aí na nossa aula, ok?